Confirmo. Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Reunimos hoje, mais uma vez, o Conselho de Ministros e tomámos um conjunto de decisões importantes de que gostaria de dar conta. Em primeiro lugar, uma decisão que completa a aquisição de meios aéreos para combate aos incêndios para os próximos 4 anos. Recordam-se que tínhamos aprovado um primeiro lote de meios com um valor de 136 milhões de euros. Hoje aprovámos o restante, na verdade uma despesa maior no total, porque são 4 anos, de 220 milhões de euros em meios aéreos para combate a incêndios em Portugal entre 2025 e por 4 anos. Estamos a falar, porque essa pergunta é relevante, 71 meios aéreos locados e 5 de capacidade própria. É uma aposta, e uma aposta entre várias possibilidades e estratégias possível, uma escolha feita pelo Governo baseada num princípio de prevenção, de redução do risco e de elevar a capacidade de meios aéreos disponíveis. Poderia existir outras opções, designadamente relativamente a este lote 2, e a opção que fizemos foi uma despesa que garantisse um dispositivo de combate a incêndios forte, seguro e que garantisse as necessidades e minimizasse o risco. Em segundo lugar, uma decisão que continua a sequência de medidas que permitem melhorar a classificação dos solos e a ordenação dos solos para, por um lado, proteger melhor os ativos ambientais mais sensíveis nas zonas mesmo sensíveis, mas, por outro, libertar áreas importantes do território que estavam com constrangimentos e que deixam de estar. De que estamos a falar? Existe uma diretiva europeia há 2 décadas, chamada Habitats, que obriga à existência de zonas e sítios classificados. Portugal, ao longo do tempo, classificou 61. Temos uma infração europeia que nos obrigava a regulamentar isto de forma correta. O que é que nós fizemos hoje? Aprovámos o primeiro diploma de 61, portanto, ao longo das próximas semanas vamos tendo a aprovação de vários dos outros, mas seguem este mesmo modelo, e o modelo é este. Já agora, a que aprovámos hoje é da Serra de São Mamede, é a Zona Especial de Conservação da Serra de São Mamede, distrito de Porto Alegre, como sabem. Portanto, a ideia é essencialmente esta. Nas zonas que estavam classificadas, distinguir entre as áreas mais limitadas onde estão habitats e onde foram identificados pelo ICNF habitats protegidos, para esses aplicar medidas de conservação, mas libertar toda a outra parte de zonas classificadas e da zona classificada onde não estão estes habitats. Isto pode parecer um tema secundário, mas estas zonas, 61 zonas especiais de conservação, já delimitadas há vários anos, representam 22% do território nacional. E, portanto, nós tínhamos em 22% do território nacional uma delimitação que impunha restrições, independentemente de, em toda aquela área, existirem ou não habitats a carecer de proteção. E, portanto, o que fazemos é garantir proteção efetiva onde eles estão, mas todas as outras chamadas áreas brancas, remover as limitações e os condicionamentos. Mais 2 diplomas, já agora que vale a pena fazer referência. Uma proposta de lei que reforça o combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, online, reforçando as coimas, que no caso das grandes empresas podem atingir 5 milhões de euros, e clarificando e atribuindo os poderes às autoridades públicas para combater estes fenómenos da difusão de conteúdos terroristas em linha. A Polícia Judiciária fica responsável por analisar, bloquear e suprimir conteúdos que sejam identificados. A ANACOM por supervisionar essa fiscalização e por aplicar contra-ordenações, naturalmente com recursos judiciais. Finalmente, uma resolução do Conselho de Ministros que, reprogramando despesa e alterando regras, tenta viabilizar a contratação e a existência de ligações aéreas
entre os Açores e Portugal continental, entre o Funchal e o arquipélago dos Açores, um concurso que tinha sido tentado lançar no passado, que por força das regras estabelecidas não foi possível, ficou sempre deserto, e nós, tentando preservar o mesmo valor de despesa, mudamos e flexibilizamos as regras para que estas linhas aéreas e as obrigações de serviço público que lhes estão associadas, para que elas sejam viáveis e sejam servidas, possam ser finalmente uma realidade. Estas foram as principais decisões. Temos mais algumas decisões de aprovação de despesa que constarão do comunicado, mas este é o mais relevante. Passamos agora às vossas questões, começando com a Antena 1. Boa tarde, Sr. Ministro. Inês Ameixa, da Antena 1. Gostava de lhe pedir esclarecimentos sobre uns dados que foram conhecidos hoje do Jornal Público, que dá conta em relação à regularização de imigrantes, dá conta de que há 113 mil processos a andar e 108 mil rejeitados. Gostava que me explicasse melhor, desenvolvesse melhor estes dados. E gostava também de lhe perguntar se existe algum tipo de novidade sobre as negociações com os bombeiros chapadores. Já foi dito que os representantes dos sindicatos querem voltar à mesa das negociações, depois de o Governo ter suspendido esses encontros. Pergunto se há alguma nova data agendada ou se está a haver conversações no sentido de chegar a uma data e de regressar à mesa das negociações. Obrigada. Boa tarde, Sr. Ministro. Pedro Filipe Silva, para a TV e CNN Portugal. Pergunto-lhe sobre um dos temas que apresentou hoje aqui. Quando poderemos ter esses meios aéreos no terreno, se já para a próxima época dos incêndios, esse investimento que vai ser feito. E no que toca à greve dos maquinistas, marcada para amanhã, sobretudo os sindicatos dizem que é uma greve que se prende sobretudo pelas palavras do Sr. Ministro, que dizem também que ainda não se retratou. Será agora uma oportunidade para clarificar ou não, se acha que ainda vai a tempo de fazer essa clarificação e se há ainda tempo para evitar então essa greve. Muito obrigado. Muito bem, começando pela Antena 1, são 4 questões muito importantes. Começando pela Antena 1 e pela pergunta relativamente ao que eu transmiti, aliás, hoje, numa entrevista a 2 órgãos de comunicação social. Queria aqui destacar e explicar, porque é muito importante, os 3 dados que hoje transmiti para todos agora. Como sabem, este governo encontrou uma situação de paralisia no aparelho do Estado, de 400 mil processos pendentes de pedidos de autorização de residência na AIMA, 400 mil pessoas que fizeram pedidos ao Estado e esperavam respostas. Essa espera, essas pendências de 400 mil eram inaceitáveis. O Governo, como sabem, apresentou um plano de ação e depois criou uma estrutura de missão. É possível dizer, ao final destes poucos meses, que nós conseguimos multiplicar por mais de 6 vezes a capacidade de atendimento do Estado. Onde a AIMA atendia 800 pessoas por dia, hoje a AIMA e a estrutura de missão atendem 5 mil pessoas por dia. Este é um esforço enorme e é uma transformação muito significativa. É uma capacidade de resposta do Estado a crescer de uma forma incrível. Passar de 800 atendimentos por dia para 5 mil, 6 vezes mais, é de facto uma grande capacidade de expansão da resposta do Estado e de atendimento, que é muito importante, por um lado, para dar resposta a pessoas que têm as vidas suspensas e que por isso estavam a ser tratadas de forma indigna pelo Estado, estamos a falar dos cidadãos estrangeiros. Por outro lado, ela é importante para trazer ordem, segurança e dar tranquilidade a todos que vivem em Portugal. Porquê? Porque ao tratarmos destes processos, em que sentido for, nós estamos a permitir que, relativamente àqueles que damos a autorização de residência, nós sabemos quem são, o que fazem e onde estão. Portanto, o Estado resolve um dos seus grandes falhanços dos últimos anos, as 400 mil pendências na AIMA. O Estado dá dignidade aos cidadãos imigrantes que aqui fizeram pedidos e o Estado
reforça os níveis de segurança porque ficamos a saber quem são, o que fazem e onde estão. Este aumento muito grande, mais de 6 vezes de reforço da capacidade, passar de 800 para 5.000 atendimentos por dia, tem resultado em quê? Neste momento, sendo que existiam essas tais 400.000 pendências quando assumimos funções, foi possível ter já feito o atendimento, os agendamentos são ainda mais, mas há um número não irrelevante, significativo ainda de pessoas que não comparecem aos agendamentos. Mas 113.000 pessoas já foram atendidas e os seus processos estão a avançar. E atendidas significa recolha dos dados biométricos, recolha de toda aquela informação de quem são, o que fazem e onde estão. 113.000 processos a andar quando a estrutura de missão tem 3 meses de funcionamento. Por outro lado, essencialmente por falta de pagamento no momento da notificação, cumprindo as regras legais e regulamentares pré-existentes a este governo, há 108.000 casos em que estamos a avançar para notificação por escrito a estas 108.000 pessoas da rejeição, do fim, se quiser, da extinção do seu processo e do seu pedido, da rejeição do seu pedido. Essencialmente, os casos são casos por não pagamento. Este número não é necessariamente o número final, naturalmente, dos casos de rejeição, em que não vai haver uma autorização de residência emitida, não apenas porque nós ainda temos mais pessoas para chamar para pagamento e para atendimento, mas porque algumas pessoas, perante a notificação de rejeição, podem eventualmente ainda fazer o pagamento. Pronto, e, portanto, isto é, creio que a explicação completa. Nós estamos com isto a reforçar a ordem e a segurança, o humanismo no tratamento das pessoas e aumentar de uma forma incrível a capacidade de atendimento do Estado. Um Estado que há poucos meses atendia 800 pessoas por dia, hoje atende 5.000 por dia. Multiplicar por 6 em tão pouco tempo a capacidade de atendimento do Estado é um feito que me parece notável, que se deve a uma grande capacidade de resposta, não apenas do Estado já agora, mas das parcerias com a sociedade civil. Naturalmente as lideranças da AIMA, da estrutura de missão, merecem ser elogiadas e naturalmente quem tem coordenado esse esforço ao nível político, o Secretário de Estado, Rui Armindo Freitas, tem feito um trabalho incrível nesse plano. Relativamente à pergunta que me fizeram, que me fez a Antena 1, sobre os bombeiros, sapadores. Ponto 1. As negociações estão suspensas e foram suspensas pelo Governo, confirmo. Porquê? Porque o Governo não negocia nas condições que foram verificadas na quarta-feira passada, no momento em que o Governo estava à mesa das negociações com os sindicatos representantes dos bombeiros sapadores. As negociações estão suspensas e não estão a ser feitos contactos para as reatar. O Governo está a avaliar a situação, mas as negociações continuam suspensas. É particularmente importante dizer isto hoje, que as negociações foram suspensas no momento em que, na última proposta apresentada pelo Governo, naquelas negociações, vejam, um bombeiro em início de carreira tinha, só por conta das valorizações específicas na remuneração base e nos suplementos novos, 310 euros por mês a mais em início de carreira dentro do período experimental, isto é 4.222 euros por ano de ganho. Isto não conta com o ganho que resulta do Acordo Geral de Valorização da Função Pública que fizemos em outubro com todos os sindicatos, são mais 160 euros por mês. Isto comparando 2024 com o ano 2027. Para um bombeiro em início de carreira, já após o período experimental, continuamos a falar dos mesmos valores, cerca de 360 euros de valorização por mês, mais 360 euros por mês e cerca de 4.500 euros por ano a mais. Isto é um esforço muito significativo. É um esforço de um governo que, com os bombeiros sapadores, tal como com outras carreiras especiais da administração pública, está verdadeiramente empenhado no diálogo e num diálogo efetivo, com ganhos efetivos. E por isso é mais incompreensível ainda a atitude ou as atitudes a que assistimos naquela quarta-feira. Relativamente à questão sobre os meios aéreos, quando é que eles estão disponíveis? É exatamente à próxima época de incêndios e, portanto, é um concurso para 2025 e os 3 anos seguintes.
Quanto à questão da greve, eu queria apenas dizer duas coisas. A primeira é, em momento nenhum, e isso foi esclarecido várias vezes por mim, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, o Governo estabeleceu causalidades e falou de causalidades tal como alguns interpretaram. E tanto assim é, e permitam-me citar, uma comunicação enviada pelo próprio sindicato para o meu gabinete que diz e reconhece o Sr. Ministro não tenha feito tal afirmação de forma direta. E, portanto, nós tivemos várias oportunidades, eu próprio e o Ministro das Infraestruturas, de falar sobre as razões de causalidade. Atropelamentos, muitos deles, e uma maioria significativa, por comportamentos ou negligentes ou até tentativas de suicídio de pessoas que estavam junto às linhas de comboio. Problemas nas passagens de nível, degradação das infraestruturas, colisões com objetos. Portanto, não houve nenhuma referência à causalidade, como, aliás, o próprio sindicato o reconheceu. Agora, não deixa de ser estranho, inédito, termos uma greve, talvez a primeira greve, que protesta contra algo que não aconteceu. E, portanto, se é uma greve contra algo que não aconteceu, eu creio que as pessoas que amanhã vão ficar, eventualmente, sem serviço, perguntar-se-ão que sentido é que faz sofrerem os passageiros por uma marcação de greve que, se tivesse, pelos vistos, tem como argumento algo que não aconteceu. E podemos passar agora para as perguntas da Lusa. Bom dia, Sara Madeira. Queria saber se, tendo em conta a indisponibilidade que já foi comunicada pelo SEMA para se manter no cargo, se o Governo já escolheu o substituto do Almirante Gouveia Melo ou se já iniciou pelo menos o processo. E já agora outro tema de atualidade. Ontem ficámos a saber que o Presidente da República, ao falar sobre a coabitação com o anterior Governo e o anterior Primeiro-Ministro, disse que éramos felizes e não sabíamos. De alguma forma acha que o chefe de Estado é menos feliz a coabitar com o Executivo PSD-CDS-PP? CMTV. Boa tarde, João Reis Alves. Perguntava-lhe sobre uma questão que se soube nos últimos dias, foi a questão do referendo quanto ao alojamento local em Lisboa. Perguntava-lhe se o Governo teme que referendos desse género se espalhem em outras cidades do país e se os alojamentos locais podem estar em risco nas grandes cidades. Muito bem, então, começando com a Lusa, o Conselho de Ministros não discutiu nem o processo, nem qualquer decisão relativamente à função de chefe de Estado-Maior da Armada. Relativamente ao Presidente da República, não vou seguramente comentar estados de alma e emocionais de nenhum dirigente político, muito menos de um órgão de soberania por quem nós temos o maior respeito genuíno e um sentido de colaboração leal forte, e, portanto, não tenho nada a acrescentar sobre isso. Relativamente às perguntas da CMTV sobre o alojamento local e sobre o referendo. Em primeiro lugar, o Governo decidiu e acredita em duas coisas. A livre iniciativa privada, também aqueles que investiram em alojamento local, confiaram no regime legal que estava, investiram muitos portugueses de classe média que investiram as suas poupanças, acreditando num certo regime, que, como até governantes anteriores disseram, contribuíram para a renovação dos centros das cidades com os investimentos que fizeram. A atitude do governo anterior de os castigar, violando as legítimas expectativas, violando os seus direitos fundamentais de livre iniciativa privada e até o seu direito de propriedade, esse foi um comportamento errado da parte do governo. 2. Este governo acredita na importância de regular o alojamento local. E por isso, ao mesmo tempo que revogamos uma série de limitações, tributações, proibições, expropriações legais, de alguma forma, dos títulos do alojamento local, nós previmos
mecanismos de regulação equilibrados, confiando nas autarquias e nas comunidades locais, por isso, para fazer as suas escolhas. Pelo que um governante e um governo não deve ter, a sua expressão, a sua pergunta era se tememos. Nós não tememos a democracia, muito menos a democracia local. Nós achamos que este tipo de decisões deve ser tomado, o nível de alojamento local, as condições de permissibilidade, a sua regulamentação deve ser ao nível local. Claro, com proporcionalidade, respeito entre os direitos dos habitantes, os direitos dos titulares das licenças, mas é algo que deve ser arbitrado, decidido ao nível local, portanto não tememos, confiamos, e será ou o órgão autárquico, ou eventualmente, se existirem referendos e os referendos forem validados pelo Tribunal Constitucional, se existirem referendos, será o povo diretamente a falar, ou então será o povo indiretamente a falar através dos seus representantes autárquicos. Nós achamos é que a decisão é de base local e, por isso, eu acho que ninguém deve temer a democracia. Passando às perguntas seguintes, SIC. Boa tarde, Sr. Ministro. Inês de Oliveira Martins, da SIC. Permita-me insistir na questão dos bombeiros. Já deixou claro que não estão a ser feitos contactos para retomar as negociações. A minha pergunta é que condições têm de existir para que as negociações possam ser retomadas pelo Governo. Insisto também na escolha do processo do chefe de Estado-Maior da Armada. Não foi tratado no Conselho de Ministros, mas em que fase está esse processo de seleção? E, por último, insistir também na relação com o Presidente da República, para lhe perguntar se estas declarações do Presidente da República, com alguma nostalgia para com o anterior governo, se prejudicam a coabitação com este governo e se este governo interpreta de alguma forma estas palavras como uma mensagem para a relação que mantém com o Presidente da República, se poderia ser melhor do que aquela que é de facto. Obrigada. Observador. Boa tarde, Maria Miguel, Observador. Ainda sobre o balanço dos pedidos que estão pendentes na AIMA, eu gostava de tentar perceber o que é que acontece aos imigrantes que veem os pedidos rejeitados no final, como é que funciona todo o processo e se voltam aos países de origem. E também outra breve questão, foi anunciado para breve um plano para o INEM, em que estado é que também está este plano? Bem, começando pelas perguntas da SIC sobre bombeiros, que condições é que se devem verificar? Condições de garantia de estar assegurada um comportamento ordeiro. Nós respeitamos muito a livre manifestação pública de diferentes perspectivas, incluindo nas ruas. Nós dizemos é que só negociamos quando o exercício dos direitos políticos são feitos de forma legal, coisa que não aconteceu, como sabem. Foi um evento, tanto quanto sabemos, realizado de forma ilegal, sem cumprir as regras, e ordeira, que respeite as instituições, que respeite o diálogo efetivo, ainda por cima um diálogo que estava a gerar melhorias e que está a gerar melhorias. E, portanto, são essas as condições de respeito da lei e respeito da ordem pública e respeito pelos processos negocial que nós exigimos como condição para negociar. Todos aqueles sindicatos que conseguiram celebrar acordos que trouxeram grandes ganhos para os seus representados, das forças de segurança, aos enfermeiros, dos militares, aos oficiais de justiça, dos diplomatas, aos guardas prisionais, a todos os trabalhadores da administração pública representados nos sindicatos da administração pública, todos esses sindicatos que conseguiram grandes ganhos efetivos para os seus representados trabalhadores, tiveram um comportamento que, sendo de intransigente defesa ou de forte defesa dos seus representados, foi de postura institucional serena, ordeira, e é assim que o Governo está, é assim que os sindicatos, em nossa opinião, devem estar também, e é assim que conseguimos resultados. Só com isso e nessas condições é que o Governo aceita negociar, não negocia sobre coação, não negocia sobre a pressão de comportamentos ilegais e desordeiros. Por mais que repitam esses comportamentos nunca melhoram a posição negocial, só agravam ou impedem qualquer negociação.
Relativamente ao SEMA, não tenho mais nada a acrescentar sobre o processo. Não foi tratado no Conselho de Ministros, não é sequer tratado por mim enquanto Ministro da Presidência nesta fase e, portanto, não remeto para as declarações do Primeiro-Ministro na semana passada, que o processo se iria iniciar e, portanto, não tenho nada a acrescentar. Relativamente às relações com o Sr. Presidente da República, em primeiro lugar, eu acho que é bom vivermos num país em que todos fiquemos felizes com outros estarem felizes. E ninguém procurar ver mal no que está bem. Eu não compreendo, sinceramente, uma abordagem que procura ver e retirar da felicidade de alguém infelicidade de outros. Eu vivo feliz e o governo vive feliz se os outros estiverem felizes. Mais importante, o que é que qualquer expressão ou o que é que o governo diz das relações com o Sr. Presidente da República? Excelentes. Também vivemos felizes com as relações com o Sr. Presidente da República. Colaboração institucional e solidariedade institucional impecáveis. Diálogo construtivo. A presença do Sr. Presidente da República em momentos críticos da vida nacional, sempre que eles ocorreram. E, portanto, sinceramente, nós não temos nada a acrescentar que não seja elogiar muito as relações e mostrar felicidade também com as relações com o Sr. Presidente da República e não perceber como é que se pode querer retirar da felicidade de alguns infelicidade ou insatisfação de outros. Relativamente às perguntas do Observador, a mais rápida, INEM, há medidas já em implementação. Eu não me recordo exatamente da formulação da Sra. Ministra da Saúde para lhe dizer em que termos é que, enfim, a apresentação de um plano, não creio ter sido prometida uma cerimónia onde fosse apresentado, mas há ideias várias para a reformulação e para, chegou-se a falar da refundação do INEM, que se materializam em mais trabalhadores, contratação em curso, só não contratamos mais não havendo capacidade de formar mais, compra de mais viaturas e meios aéreos já decididas ambas por este governo, independentemente do que já estivesse em execução, cedido antes, decisões novas, contratações novas, mais 650 viaturas, neste caso para a PSP, mas 300 viaturas para o INEM, 300 e poucas para o INEM e para os bombeiros, para a emergência médica. E, portanto, mais recentes, as medidas de pôr ao serviço ambulâncias do INEM que estavam inoperacionais, por falta de técnicos que as manobrassem, e, portanto, em acordo com os bombeiros e creio que também com a Cruz Vermelha foram ativadas, tornadas operacionais várias ambulâncias, entre as do INEM e outras, estamos a falar de mais de 90 que foram colocadas ao serviço, melhoria dos processos de funcionamento interno, incluindo nos CODUs, e desenvolvimento de soluções informáticas e soluções tecnológicas, incluindo no atendimento telefónico. São tudo medidas que fazem parte da concretização, não são de anúncios, são medidas já decididas que fazem parte da transformação do INEM. Relativamente à situação dos processos de imigrantes, tentando explicar isto para não haver dúvidas e não ficarem dúvidas para o futuro. Estes processos, estes 400 mil, foram iniciados com apresentações de pedidos ao Estado. Algumas delas há 7 anos. Pessoas que apresentavam, grande parte delas chamadas manifestações de interesse, mas são pedidos de autorização de residência, para todo efeito. Se a pessoa apresentou o pedido, finalmente o Estado as chamou para pagar. Pagam a taxa, nos termos das regras vigentes e prévias a este governo. Depois de pagarem a taxa, teriam o atendimento. Depois do atendimento, e no atendimento são validadas as condições documentais e o cumprimento das regras legais, e muito importante, os registros criminais, entre outros elementos, como os contratos de trabalho.
a avaliação depois desses atendimentos pode dar deferimentos ou indeferimentos. Mas pode haver indeferimentos e pode haver a rejeição baseada no não pagamento e depois no não aparecimento no atendimento e depois no não cumprimento das condições documentais e dos requisitos. Nesta fase, onde já identificámos e aquilo que está a avançar em larga medida para as notificações de rejeição e, portanto, conclusão sem autorização dos processos, a grande fatia destes 108 mil são os que não pagaram. E, portanto, nós vamos ter e estamos a ter outros casos de encaminhamento para rejeição, mas eles são, e vamos ter, e à medida que o processo for avançando e mais processos forem sendo tramitados, vamos ter mais casos desses. Temos, aliás, até alguns casos, que são alguns, ainda assim, no final faremos o balanço, até de detenções nos centros de regularização da estrutura de admissão, porque as pessoas, nos tais testes do registro criminal, são identificadas como estando a ser objeto, por exemplo, de mandatos ou ordens de abandono voluntário do território nacional. O que é que acontece? Depende da situação. Nós, neste momento, nestes 108, e isso ficará definitivo e claro, mais claro, nós esperamos, quando as notificações forem finalizadas e decorrer o prazo de produção de efeitos nos termos da lei portuguesa e produzir efeitos a notificação de rejeição, poderão existir alguns que aproveitarão essa última notificação para fazer o pagamento e poderão eventualmente reatar o seu processo. Outros não pagarão. Eu diria, o que nós antecipamos é que a larguíssima maioria dos que não pagam é porque antes ou agora não deixaram de estar em território nacional. Pode ter sido alguém que apresentou o pedido há 6 anos atrás e que, entretanto, saiu do país e, portanto, já não tem interesse em pedir, ou porque sabe que apresentou documentos insatisfatórios e agora confrontado com o Estado a exigir o cumprimento das regras, sai do país porque sabe que não cumpre as regras. E, portanto, eu diria que a larguíssima maioria das pessoas que apresentaram o pedido, mas não pagaram e que por isso são objeto desta notificação, são pessoas que não estão, já não estão ou não estarão no momento da notificação em território nacional espontaneamente. Naturalmente, que qualquer caso que ultrapasse o processo com uma decisão de rejeição significa uma presença ilegal em território nacional. E uma presença ilegal em território nacional aplica-se outra vez as regras que já existem, com uma diferença. É que agora há fiscalização, finalmente. Deixem-me, porém, dizer isto. Nos países europeus, e creio que nos Estados Unidos da América é um bocadinho superior, mas não é muito diferente, os níveis de imigração ilegal são baixos. As estatísticas apontam para entre 1% e 2% de pessoas que estão no território nacional de forma ilegal. Isto é, que passaram ou não passaram por um processo de regularização e que se passaram foi chumbado, ou então nem o tentaram e, portanto, estão ilegais no território nacional. Esse número é, nos vários países europeus e em média na Europa, baixo, na ordem de 1%, 2%. Por isso, quando várias pessoas se surpreenderam, quando numa das ações policiais, numa zona que é conhecida por ter muitos cidadãos estrangeiros, foram fiscalizados vários, creio que uma centena, e entre várias outras pessoas, empresários, lojas e etc. Pessoas cuja documentação foi fiscalizada, sendo estrangeiros, e apenas 1% estava em situação ilegal, houve pessoas que se surpreenderam. Isso só confirma que Portugal está dentro da média e os números são baixos e que, portanto, quando as pessoas sabem que em Portugal as regras são cumpridas e que a fiscalização funciona com uma natureza preventiva, não permanecem em território nacional de forma ilegal. Se o decidirem fazer, estão a infringir as regras, como qualquer cidadão, como qualquer português, como pessoa de qualquer nacionalidade, quem infringe as regras nacionais tem que ter as sanções previstas na lei nacional. E outra coisa que estamos a fazer é mudar as regras relativamente ao retorno para permitir que todo o processo de imigração seja executado até ao final
Portugal é um dos países da Europa com os níveis mais baixos de retorno de pessoas, isto é, afastamento voluntário ou coercivo do território nacional, e nós estamos a mudar essas regras. Está pendente uma lei na Assembleia da República que atribui esse poder para executar os retornos à Polícia de Segurança Pública, à sua Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, nova que estamos a propor, e, portanto, admitimos e prevemos, isso mais o reforço dos meios, que essas taxas de retorno sejam elevadas, mas procuraremos sempre trabalhar para que os níveis de imigração ilegal diminuam. Outro aspecto muito importante para que os níveis de imigração ilegal baixem é o desmantelamento de redes de tráfico humano. E como sabem, na Operação Portugal Sempre Seguro, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou isso, houve 2 redes que foram desmanteladas por causa da ação das polícias. E, portanto, regras não foram mudadas, estamos a aplicar as regras vigentes em território nacional relativamente a quem está e quem não está, quem pode estar e não pode estar, mas aplicamos as regras. O Estado funciona. Isso é uma grande diferença face ao que acontecia até há 8 meses atrás. Na política de imigração, o Estado finalmente funciona. Apertámos as regras de entrada, isso é verdade, com o fim da manifestação de interesse, mas para quem veio e quem tinha pedido ao abrigo do regime anterior, aplicamos as regras. E o resultado das regras está a ser que, neste momento, depois de 113 mil serem atendidos e 108 mil processos serem realizados, larga maioria por falta de pagamento, estão a ser executadas as notificações para rejeição desses processos. Muito obrigado, creio que respondi a todas as vossas perguntas. Muito boa tarde a todos.